Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao CODAI, Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Meu nome é Marta, sou professora do CODAI e estou aqui hoje para fazer esse encerramento da semana dos eventos de acolhimento de estudantes que estão entrando agora no CODAI. Então, essa é a nossa última ação do acolhimento de estudantes, né? Aconteceram diversas atividades de ambientação, aconteceram conversas com coordenadores e coordenadoras, com estudantes, e nesse momento a gente dedicou o dia de hoje para convidar um professor querido, professor Alexandro Machado, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, para conversar com a gente um pouquinho, para fechar bem esse evento de acolhimento, para falar um pouco sobre qualidade de vida durante o aprendizado remoto. Eu convido o professor Alex para dar as primeiras palavras. Seja muito bem-vindo, professor Alex, mais uma vez, por aceitar mais um convite nosso, de forma generosa aqui, compartilhando a sua sabedoria com a gente. Então, eu abro esse espaço para que o senhor se apresente. Muito obrigado, Marta. A alegria é toda minha e a honra é toda minha também de estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou o professor Alexandro Machado, podem me chamar de Alex, eu sou professor, também sou professor da Rural, faço parte do núcleo do cuidado humano da universidade, e é uma alegria poder aqui conversar com vocês hoje, de certa forma, encerrar essa semana muito especial, que é a semana de acolhimento de vocês, a essa nova etapa da vida de vocês, né, aqui no CODAI. Vou pedir a gentileza só se vocês me avisem, caso a minha internet der alguma travada aqui, que eu procuro algum melhor lugar aqui para me posicionar aqui em casa, sempre esse desafio, né, do home office. Mas, enfim, pessoal, muito obrigado e espero colaborar e espero que a gente possa refletir juntos e aprendermos juntos nessa tarde também. Obrigado, professor Alex. Eu queria começar, então, com uma perguntinha. O nosso momento agora é dedicado para pensar sobre qualidade de vida e aprendizagem. E a minha pergunta é assim, quando eu penso sobre essa combinação, né, aprendizagem e qualidade de vida, eu me pergunto, a gente está combinando isso agora, a gente está parando para conversar sobre isso agora, somente por conta das aulas remotas? Será que essa conversa da gente, ela se dedica ou ela se configura na necessidade apenas de aulas remotas? Então, essa tua pergunta é muito boa. Eu queria destacar dois pontos importantes. Eu quero que vocês vão participando aqui no chat, fazendo perguntas e tal, refletindo juntos. Primeiro, porque, na verdade, hoje, sem dúvida nenhuma, as aulas remotas são um grande desafio, né? Um desafio novo, não é uma novidade, aulas remotas, mas a pandemia fez com que tudo isso se acelerasse. E fez com que, de certa forma, uma série de adoecimentos, uma série de formas de sofrimento viessem à tona. Na verdade, eu queria fazer a reflexão ao inverso, né? Para falar de qualidade de vida, vamos falar do seu reverso, que é falar de sofrimentos. Quantas vezes vocês que estão aqui me ouvindo e me vendo já associaram a ideia do estudo à ideia de sofrimento? Né? Do tipo assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que estudar. Ai meu Deus do céu, eu tenho que ir para a aula. Né? Em outras palavras, muito mais nós estamos, às vezes, associados à ideia do estudo, à ideia de ter que aprender, como algo que é sofrido, como algo que é trabalhoso. Isso não é por acaso, né? Até porque a palavra trabalho já tem uma conotação muito forte, né? Nós associamos a ideia de estudar com a ideia de trabalhar, a ideia de aprender algo com a ideia de trabalhar. Não sei se você sabe, mas a palavra, especialmente vocês que estão ingressando numa escola técnica, muitas vezes a gente pode estar pensando que vocês estão estudando completamente direcionados ao mundo do trabalho, né? Vocês querem sair com instrumentalizados para poder exercer uma profissão que é trabalhar. Essa palavra trabalho, não sei se vocês todos sabem, mas a origem da palavra trabalho. A palavra trabalho vem de um instrumento de tortura, olha só que horror. Né? A palavra trabalho tem a ver com tripalium. Tripalium, não sei se alguém viu aquele filme A Paixão de Cristo, mas pelo menos você já deve ter visto a encenação da crucificação de Cristo. Sabe quando Cristo é torturado? Que os romanos eles usam uma espécie de chicote que tem uma espécie de 3
giletezinhas na ponta, assim, que gruda na carne, eles giram aquilo gruda na carne e se puxa aquilo. Então, o nome desse instrumento de tortura, que tem umas 3 giletezinhas que grudam na carne e se puxa, então, tu bate, é um chicote que tu bate e tem gilete na ponta, e tu puxa. Então, o nome desse instrumento horrível de tortura é tripalho. Veja que interessante, a palavra trabalho significa torturar-se. Então, quem trabalhava, trabalhar nessa perspectiva é se torturar. Então, eu sofro, eu trabalho para poder sobreviver, ganhar o meu salário, que também tem uma origem também romana. O salário tem a ver com a minha porçãozinha de sal. Eu trabalhava nas salinas, eu trabalho e ganho a minha porçãozinha de sal. Então, veja, o que significa trabalhar para ganhar salário? Né? Trabalhar para ganhar salário significa você se submeter a uma tortura para que você possa receber uma porção do seu salzinho, do seu salário. Isso é bem complicado, né? Então, a ideia de aprender muitas vezes está ligado a essa ideia de eu trabalhar, de eu ter que fazer alguma coisa, né? Só que, na verdade, se a gente olhar para pensar, nós nunca paramos de aprender, né? A gente só para de aprender quando a gente morre. Então, relacionar aprendizado com esse tipo de trabalho gera um determinado tipo de sofrimento. Mas, quando a gente aprende coisas gostosas, coisas legais, eu estou todo dia aprendendo. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Aliás, tem um biólogo chileno chamado Humberto Maturana que fala que qualquer ser vivo, para ele continuar vivo, ele precisa aprender coisas novas. E isso está associado à ideia da gente poder se adaptar a novas situações e crescer. Então, muitos de vocês que estão começando o Kodai, vocês devem ter conversado isso ao longo da semana, vocês chegam no Kodai cheio de sonhos e expectativas. Você vem no Kodai porque possivelmente você quer uma vida melhor, você quer se preparar, você quer aprender coisas novas, você quer ter uma profissão. Então, você chega porque você está carregado de esperança. Mas esse tempo, veja, e aí tem uma outra coisa interessante. Você já pararam para pensar quantas centenas, talvez milhares e milhares de horas vocês já passaram da vida de vocês dentro de uma sala de aula? Você já pararam para pensar nisso? Vamos pensar assim, um ano, geralmente tem 200 dias letivos. Quantas horas vocês estão no Kodai? Quantas horas você está no Kodai por dia? Mas vamos botar que você está 5 horas por dia de trabalho. Vamos chutar aqui. 200 vezes 5 dá 1.000 horas. Então, veja que interessante, assim. Já pensou você passar 1.000 horas em sala de aula? E quando nós estamos falando de aula presencial, todo mundo aqui já passou por isso, 1.000 horas é 1.000 horas dentro da sala de aula, ou dentro de uma concepção de sala de aula. Multiplica isso, vocês que estão chegando aqui, no mínimo, vocês já passaram 9 anos ou 8 anos do ensino fundamental, não é isso? Então, vamos botar aqui no mínimo aí, vamos botar assim, uma média, no mínimo, cada um já passou 10 anos em escola. 10 anos, né? Vezes 200, você já passou 2.000 dias. 2.000 dias em escola. E se você botar uma média de 5 horas, né? 2.000 vezes 5, você já passou no mínimo 10.000 horas da sua vida em sala de aula. Já parou para pensar nisso? Dessas 10.000 horas, eu estou fazendo uma média aqui, uma conta de cabeça, dessas 10.000 horas que você passou em sala de aula, quantas dessas aulas marcaram a sua vida? Quantas dessas aulas você acha que foram prazerosas e hoje significa ainda a vida de vocês? Já pararam para pensar? Quando você olha para o passado, quantas horas desses vocês realmente sentem que foram prazerosas? Foram aulas que eu me senti mais vivo, porque no fundo é isso, né? Uma dessas aulas terminou essa aula, ou essa disciplina, essa aula, me tornou uma pessoa melhor, mais sabida, eu aprendi certas coisas que me instrumentalizaram como cidadão, como ser humano. Então, sabe, Marta, falar de qualidade de vida associado à aprendizagem não é um problema novo, não é problema novo, porque nós sempre perguntamos por isso. Quem aqui nunca perguntou, professor, por que eu estou aprendendo isso? Né? Então, não são pouquíssimas, como está dizendo a Thaís aqui, são pouquíssimas aulas que nos associam a gente para o resto da vida. E aí, a gente vai perceber aqui que tem uma perspectiva que eu queria convidar vocês a refletir hoje, que é de como nós aproveitamos esse tempo. Porque você sabe, quando você se formar no Kodai, e você for um profissional, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, você vai se retornar assim, o meu tempo no Kodai,
o tempo que eu estava no Kodai, isso vira um tempo, né? A gente fala assim, o tempo que eu estava lá, né? Vira uma espécie de era, né? A era que eu estava no Kodai, naquele tempo do Kodai. Esse tempo do Kodai, você quer associar a sofrimento, ou você quer associar a prazer, a qualidade de vida, a vida na sua vida? E isso tem muito a ver com como a gente aproveita o tempo que a gente tem. E aqui eu vou contar uma história. Eu sou professor há muito tempo, sabe? Eu sou psicólogo, mas eu sou professor de colégio e de universidade há mais de 20 anos. Eu sei que não parece esse rosto juvenil, né? Eu sei que vocês não devem imaginar isso, mas já faz tempo. Encontrei um caso de lá no ano 2000, há 20 anos atrás, eu estava dando aula para o ensino médio. E aí eu tinha uma turma lá em Porto Alegre, eu sou lá do Rio Grande do Sul, uma turma lá em Porto Alegre, e eu estava dando uma disciplina que era uma disciplina de psicologia no ensino médio, e tinha um só, a gente se encontrava uma vez por semana, 1 hora por semana. E, rapaz, e tinha uma turma que era uma turma que demorou para a gente aproveitar o tempo juntos. E tinha especialmente um aluno que nunca estava presente. E se estava presente em aula, parecia que não estava presente. Enfim, o apelido dele era Balaca. Balaca, aqui em Pernambuco, seria um amostrado, né? Sabe o que é? Lá no sul chama Balaca, mas é aquele cara que gosta de ser amostrado, vamos dizer assim. O Balaca, um dia, teve uma aula diferente. Sabe aquelas aulas em que, de repente, dá liga? Aquela aula que, assim, tinha sido, acho, a primeira vez do ano onde que nós estávamos falando sobre um tema, que era um tema que importava mesmo para a vida da gente. E todo mundo gostou muito daquela aula, eu também. Aquela aula foi muito importante, mas tinha sido a primeira. Eu não vou ser preciso aqui, mas suponho que seja lá, tenha sido lá pelo mês de maio já. Uma primeira aula que tinha sido marcada. Quando acabou a aula, os alunos foram saindo, e o Balaca foi o último a sair. Quando o Balaca chegou perto de mim, com aquele sotaque de Porto Alegre, que é um sotaque um pouco assim chato, ele chegou para mim e falou assim: ô Soar, porque lembra, não sei se você sabe, antigamente os cadernos de chamada a gente fazia um F se era presente, ou fazia um pontinho se a pessoa estava presente. F ausente, pontinho presente. E ele já tinha faltado muitas aulas, tinha chegado na metade do ano, já estava quase reprovado por falta. Ele chegou para mim e falou assim: ô Soar, quantos pontinhos valeu a aula de hoje? Deu assim, como assim? Hoje, professor? É um pontinho só? Quantos pontinhos? Cada aula, quantos pontinhos são? Eu falei, meu filho, cada aula é um pontinho, cada aula é igual. Toda aula tem 50 minutos, é um tempo igual. Professor, sério mesmo? Toda aula é igual, toda aula é igual. E tu já está quase reprovado, eu batendo nele nesse sentido. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou, professor, veja só, todas as outras aulas que o senhor que já teve, para mim, devia ser um pontinho bem fraquinho. Agora a aula de hoje, professor, a aula de hoje o senhor coloca um pontão aí, bem grandão. O que o Balaca estava querendo dizer para mim? Que embora todas as aulas fossem de 50 minutos, aquela aula tinha de fato significado para ele. Todas as outras aulas parecem que não. Por que isso? Porque o tempo, ele tem uma textura que é uma textura qualitativa, que está relacionado à forma como eu aproveito esse tempo. Nós falamos sempre tempo, mas os gregos, por exemplo, eles tinham 3 palavras para designar tempo. Uma palavra que os gregos designavam tempo era cronos, que até hoje a gente fala, o cronômetro. O que é cronômetro? É medir o tempo. O que é o deus Cronos na mitologia grega? Na mitologia, o deus Cronos é um titã, ou seja, é um deus muito grande, é uma divindade muito grande, tão grande que enquanto existiam os titãs, a humanidade não podia acontecer. O titã Cronos, ele devorava os próprios filhos. Então, ele criava os filhos e devorava os próprios filhos que tinha. Então, a ideia do Cronos, o tempo Cronos, é aquela sensação que vocês devem ter já, né? Que é aquela sensação de que nós criamos um tempo, nós criamos uma coisa, só que o tempo vem e vai nos devorar. O tempo vem nos devorar. A gente tem que correr porque o tempo está passando. A gente tem que correr porque o tempo está passando. A gente tem que correr porque o tempo está passando. E o tempo ele é medido e o tempo está passando. Uma expressão latina para isso, tempus fugit, o tempo que escorre dentre as mãos. Então, essa ansiedade que a gente tem às vezes de que a vida está passando, o tempo está passando, e a gente fica muito ansioso porque o tempo passa. Não sei se vocês têm essa sensação. Às vezes a impressão que dá é que o tempo passa cada vez mais rápido. Passa rápido e a gente não aproveitou. Não sei se vocês perceberam essa sensação. Vocês já se deram conta que nós estamos em 2021? Por conta da pandemia, parece que nós estamos no mesmo ano ainda, em 2020, né? Parece que não acabou esse ano ainda de 2020. Então, essa sensação do Cronos, que esse tempo que passa, que vem nos devorar, tem a ver com esse deus Cronos. Os gregos tinham uma outra palavra para designar tempo, que era o kairos. O que é o tempo kairos?
Kairos também, na palavra, é uma palavra grega que significa estações do ano. O que significa isso? É o tempo certo da vida. É o tempo da vida. Ou seja, eu posso não querer, mas hoje vai amanhecer. E mesmo mesmo que eu esteja triste na escuridão, mesmo que eu queira ou não queira, vai amanhecer. Tem essa canção aqui do Nordeste que eu acho linda, que fala: Mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoou da boneca é sinal de que o amor chegou no coração. Short das meninas, né? Veja, eu não viro adolescente porque eu fiz 15 anos. Há um conjunto de sinais que demonstram que uma menina adolesceu. Assim como há um conjunto de sinais que demonstra que a chuva vem no sertão. O que significa isso? O tempo kairótico é o tempo da vida. A vida demora a amadurecer. Às vezes eu entro no Kodai e demoro a entender que começou um novo tempo na minha vida. E é uma nova estação que a vida tem que tomar. E esse amadurecimento, que é o amadurecimento de uma fase da minha vida, eu preciso entender. Eu preciso compreender as fases da minha vida. Eu preciso compreender que eu vivo, tudo que é vivo tem uma nova fase. E que são ciclos. E são ciclos, são as estações do ano, são os ciclos da minha vida, são os tempos da minha vida. E é importante eu perceber esses ciclos e perceber esse tempo certo das coisas, o tempo daquilo que é vivo. Né? E existe ainda uma terceira palavra que os gregos designavam para tempo, que é o aion. Aion é o tempo de Deus, é o tempo dos deuses. O que significa isso? Significa que existem, sim, coisas que são eternas, só que nós somos mortais. Mas embora que nós sejamos mortais, nós podemos experimentar a eternidade. O que é experimentar a eternidade? Todos nós já vivemos coisas, todos nós vivemos coisas que se tornam eternas. Nesse momento que eu estou aqui com vocês, teve coisas que eu vivi na minha vida, boas e ruins, que estão aqui comigo. Aconteceram lá no passado, mas estão aqui comigo agora. O colo da minha mãe, alguma aula de algum professor, algumas experiências que eu vivi, é como se eu tivesse tocado a eternidade. E aquele momento, ele reverbera para sempre. E ele reverbera para sempre, ele reverbera numa outra textura do tempo. Uma textura que transcende o cronológico, que transcende o kairótico. E certas coisas que eu vivi que permanecem, que se tornam eternas. É naquele momento em que nós mortais tocamos um pouco a eternidade. Bem, na educação, sabe, Marta, lá na sala de aula, no Kodai, eu vou experimentar essas três formas de tempo. Eu posso só viver um tempo cronológico. Quer dizer, eu estou aqui cumprindo horas, eu estou aqui assistindo aulas, eu estou fazendo de conta, muitas vezes. Muitos de vocês, nesse momento, podem estar fazendo de conta que estão me escutando, mas não estão me escutando. Por quê? Porque muitas vezes a gente está em vários lugares, mas não está em nenhum. Então, eu posso passar anos no Kodai, sem experimentar o Kodai. Eu posso passar anos com alguém sem experienciar algo significativo com aquele alguém. O tempo vai sendo medido, o tempo vai passando, e eu vou sendo devorado pelo tempo, e eu não aproveito. Ou eu posso compreender o ciclo que começou, um novo ciclo na minha vida, e eu posso, como um ser vivo, como um ser humano vivo, me apropriar disso e tentar compreender esse ciclo da vida, ou ainda mais que isso, eu posso tentar experienciar coisas profundas, vivências profundas, que eu toco a eternidade, e isso acaba reverberando e significando por toda a minha vida. Por isso que muitas vezes, das 10 mil horas que eu já passei em sala de aula, no mínimo, eu tenho a sensação que muito poucas significaram. Significaram aquelas que eu toquei a eternidade, né? Algumas foram muito importantes, são aquelas em que eu me senti mais humano, contemplado dentro dos ciclos da minha vida. Mas a imensa maioria delas, eu só sofri, porque eu só cumpri tabela, eu só corri do tempo, eu só corri para não ser devorado pelo tempo. Eu fiz os trabalhos porque tinha que fazer, eu li porque tinha que ler, eu corri porque tinha para onde me mandaram correr. E esses tempos são tempos que só nos geram sofrimento e pouco aprendizado e pouca qualidade de vida. Eita, professor. Minha gente, o que vocês sentem com essas informações que o professor traz para a gente? Sintam-se livres aí para manifestar no chat. O que é que essas informações trazem para vocês?
como vocês se sentem, que parte de vocês se sente mais viva enquanto escutam palavras como a do professor Alex. Tudo isso que o senhor está falando são experiências humanas, né? Tem uma coisa que eu gosto de lembrar às pessoas, é que a gente é humano. Eu sei que é esquisito, mas a gente tem que lembrar que a gente é humano. E especialmente nesse momento, que a gente está usando muita máquina, né? Muita máquina, e tem a impressão de que a gente também é máquina. E aí, daqui a pouco, como aquele texto que o senhor publicou no livro recentemente, depois se puder falar sobre esse texto também é muito importante, sobre a metamorfose dos professores, né? Das professoras, assim, uma situação. Então, a gente se confunde com as máquinas, e aí, nisso, as outras pessoas também nos confundem com máquinas, e a gente vai entrando em alguns ciclos que nos confundem muito, né? E enquanto o senhor fala sobre isso, eu estou pensando na importância, né, da gente olhar para a nossa humanidade, né? Porque se a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando dessa qualidade de vida da vida humana nesse momento, né? Quando a gente fala de aprendizado, a gente está falando de aprendizado também humano. Esse aprendizado está sendo facilitado por um humano e direcionado a um humano, e bate e vai e volta, né? E tudo isso são experiências humanas, né? Eu fico me perguntando assim, quando a gente cuida da humanidade, enquanto a gente está aprendendo ou ensinando, cuidar da humanidade enquanto aprende, eu queria saber se o senhor acha que é uma boa estratégia de estudo, assim, porque eu tenho a impressão de que se eu cuido da minha humanidade enquanto eu estudo, eu posso promover mais qualidade de vida para mim mesma e para outras pessoas, mas eu não sei se eu estou equivocada. Então, minha pergunta seria assim, mais ou menos essa, cuidar da humanidade e cuidar do aprendizado, são duas coisas que precisam caminhar juntas ou não necessariamente? A pergunta é muito profunda, sabe, Marta? Muito boa. Veja, eu descobri não faz muito tempo que o meu nome, Alexandro, significa alguma coisa como cuidador ou protetor da humanidade, sabe? Então, vai ver, dizem que quando a gente dá nome para as pessoas, a gente não só, a gente também dá um pouquinho ali de dica de projeto de vida. Talvez seja o meu. A tua pergunta é muito boa, sabe, Marta? Porque, vê, o que nos torna humanos? Essa é uma pergunta muito importante. O que nos torna humanos? Eu vou fazer mais ou menos a mesma brincadeira que eu fiz sobre trabalho, sabe? Quando é que nós nos desumanizamos? Né? Nós nos desumanizamos quando nós nos coisificamos. Né? O que é um processo de coisificação? O processo de coisificação é um processo de instrumentalização da vida. É quando a vida e o outro passa a ser um meio, passa a ser um meio de alguma coisa. Na prática, é mais ou menos assim. Quando eu coloco a minha vida ou a vida do outro como uma extensão de um desejo que é uma mediação. Em outras palavras, assim, quando é que tu sabe que tu não ama alguém? Tu sabe que tu não ama alguém quando você não ama esse outro enquanto um legítimo outro. O que é amar alguém como um legítimo alguém? Amar alguém como um legítimo outro é perceber que essa pessoa, ela não foi feita para você. Essa pessoa, ela é surpreendente, ela também tem mistério. Ela não cabe do que você acha que ela é. Então, esse ser humano, ele não é uma extensão da sua vontade. Ele é um outro, um legítimo outro. Né? Então, quando você reconhece a outreidade de alguém, você percebe que esse outro é na sua outreidade, você pode ser capaz de amar. Então, eu só amo alguém que eu não conheço completamente. O dia que eu digo assim, eu te conheço exatamente quem tu é, essa é a prova cabal que tu não ama mais essa pessoa. Porque tu quis colocar essa pessoa dentro de um rótulo. A gente faz isso com a gente mesmo, muitas vezes. Né? Isso, quando é que a gente se desumaniza? Quando a gente não permite mais ser o que a gente não sabe o que é. Enquanto a gente ainda tem dúvidas sobre o que a gente é, significa que a gente ainda é humano. Se eu começo um novo curso como no Kodai e eu já sei exatamente onde é que vai dar, você está propondo um caminho desumano para você mesmo. Quer ver uma pergunta tão simples? Alguém sabe me dizer alguma coisa que é viva e que é reta? Sabe, Mari? A Mari está aqui, viu? Minha guria apareceu agora aqui. Sabe, Mari? Alguma coisa que é... Pensa aí. Alguma coisa que é viva e que é reta. Sabe, Mari? Não. Porque não tem mesmo, sabe?
Nada do que é vivo, ele é completamente reto se você olhar de perto. Porque aquilo que é vivo, ela precisa buscar caminhos para permanecer vivo. Basta olhar uma plantinha, basta olhar a nossa pele, basta olhar o leito de um rio. A vida, para fluir, o elan vital para poder buscar a vida, querer viver, ela precisa saber buscar caminhos diferentes. Então, o que acaba acontecendo? Se eu, às vezes, me coloco caminhos extremamente rígidos, eu não considero a minha humanidade. Né? Então, o que é uma coisa importante? Quando a gente está falando do cuidado humano, quando a gente está falando de uma educação que humaniza, significa que sim, a gente tem que ter objetivos, nós temos que ter propósitos adiante. Mas, ao mesmo tempo, tão importante quanto o objetivo, que é sempre olhar daqui para frente, é importante eu encontrar os sentidos, que é olhar daqui para trás. Eu preciso encontrar os sentidos da minha vida. E os sentidos da minha vida estão na minha humanidade. Sabe, como assim na minha humanidade? Com certeza, dessas milhares de horas que vocês já passaram na sala de aula, os momentos que vocês vão dizer que são os mais marcantes são as experiências extremamente humanas que vocês vivenciaram. Com professores, com colegas, experiências de amizade, experiências de aprendizagens, onde vocês foram considerados seres humanos. O que é ser considerado seres humanos? Seres humanos não é só carinho, não. Às vezes, ser humano é alguém que te dá uma boa de uma briga, de uma pisa, como se diz aqui em Pernambuco. Porque ser humano, às vezes, é ter alguém amoroso que saiba também dizer que, às vezes, a gente não está indo para algum lugar que vai dar certo. Né? Quer dizer, essa experiência humana é a experiência de se cuidar e de ser humano, é a experiência de não se perceber pronto, acabado, reto. Humano significa estar vivo, e toda obra viva é uma obra em aberto. Portanto, vocês, seres humanos que começam o Kodai hoje, são convidados a buscarem experiências que tornam vocês mais gente, mais humanos, dentro da única certeza que a gente tem, que é a certeza do nosso inacabamento e da certeza do nosso acabamento. Quando é que é o nosso acabamento? É a nossa morte. Nós somos seres mortais. Agora, enquanto eu estou vivo, eu estou ainda em aberto, ainda aprendendo. E essa experiência de estar ainda aprendendo me coloca dentro de uma perspectiva humana, mortal, falha, mas ao mesmo tempo profundamente bonita, por poder sempre me aprimorar. Quer dizer, já pensou que legal se para cada dia que eu fosse para o Kodai, eu tivesse um caderninho que anotasse naquele dia o que eu aprendi que me deixou uma pessoa melhor. Às vezes a gente aprende a partir de experiências tristes e doentes. A gente não aprende só com coisas alegres e felizes. Mas mesmo as coisas difíceis podem nos levar a pensar em sermos melhores. Já pensou que bacana ter um caderninho e podia botar assim, ó, minhas aprendizagens verdadeiras. De que cada dia você escrevesse que se fosse uma linha. Hoje eu aprendi isso no Kodai. Se em cada dia você aprendesse uma linha nova de alguma coisa que fosse tornasse vocês melhores no Kodai todos os dias, com toda certeza o Kodai vai ser para vocês uma experiência significativa e profunda para você falar com orgulho do tempo que eu estava no Kodai. Caso contrário, você pode apenas correr do Deus Cronos, né? Ficar ansioso, ficar doente, e aí é uma coisa que não vale a pena, né? Porque a vida vale a pena se a gente não está doente, não está triste, né? E que às vezes a doença, a inevitável tristeza, a melhor forma de se conviver, porque um dia desse nós vamos ficar tristes, né? Algum dia desse vai acontecer uma coisa ruim na minha vida. Isso sempre acontece com todo mundo. Mas se eu estou em paz, estou cuidando da minha vida, eu vou conseguir transpor essa inevitável tristeza. E isso, essa resiliência que nós falamos, é outra dos aprimoramentos humanos fundamentais de se ter num processo de educação, de aprendizagem. A pessoa fica sem palavras às vezes, viu, professor? Com essas reflexões, assim. Não sei se vocês aí se sentem impactados também. Eu sinto que alguns... Pode falar, professor. Não. Veio uma pergunta aqui da Gemile. Exato, é essa pergunta que eu queria convidar para Pronto, conversar. então pega ela, está aqui.
Esse aqui é que nem CNI, eu acho tão chique que já aparece na tela. Aqui, Ana Paula Lucena. O que podemos fazer quando nos sentimos esgotados ou cheios das situações pessoais e não nos e isso atrapalha nos estudos, né? Qual o procedimento que a gente poderia tomar? Eu fico pensando assim, eu estudante, né? Aí eu acho que um convite, Gemily, se você puder indicar, vocês, na verdade, em que ano vocês estão entrando, se vocês estão entrando no ensino médio, em que turma, talvez, curso técnico, para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês, porque eu fico assim, tentando me colocar no lugar da Gemily, que me parece ser nesse momento, está no processo de adolescência, né? E aí eu estou lá, mudando de escola, né? Estou lidando com mudança, né? Nas necessidades humanas universais, lidar com mudanças. E nisso tudo, às vezes, tem toda a situação pessoal acontecendo que o estudo não flui como eu gostaria que fluísse, né? Pode não ser o caso específico da Gemily, pode estar ajudando a gente a pensar sobre diversas pessoas, né? Já que é a diversidade do aprendizado. E então, professor, como a gente faz para colocar o estudo na prioridade quando outras prioridades da nossa humanidade não estão sendo atendidas? Perfeito. Bom, Jamile, essa tua pergunta ela é muito importante, sabe? Muito bacana, até a forma que você disse isso. Bom, primeiro vamos falar do que é se sentir esgotada. Esgotado, né? Esgotado é diferente de cansaço, né? E isso é importante a gente ver essa distinção. Quando a gente está cansado, quando tu vê alguém cansado, assim, está cansado, então senta, né? Então, senta, descansa, vai adiante. Esgotado, não. Esgotado é quando a minha energia se vai e eu não consigo nem sentar, né? Tipo, eu estou esgotado. E muitas vezes nós nos sentimos assim, esgotados, né? Quando nós estamos cansados, a receita é muito simples. Descansa, sabe? Quando nós estamos cansados, por exemplo, eu estou cansado, dorme bem. Eu acho que isso é uma coisa importante. Vamos primeiro falar do cansado, tá, Jamile? O que é o cansado, Jamile? Cansado a gente precisa, e aí a maioria de vocês, eu penso que está na adolescência, vocês precisam organizar o seu tempo de descanso. Então, por exemplo, o que é um tempo de descanso? Às vezes, bom, eu gosto de ver, sei lá, o Big Brother, eu tenho uma série que eu estou viciado, eu quero maratonar a série, e aí eu vira a madrugada, outro dia eu acordo, tenho que ir para aula, bom, então não, tem uma hora que, por mais que vocês sejam jovens e tenham energia, isso não vai dar certo. Por quê? Porque a gente precisa ter tempos de descansar. O corpo de vocês precisa, todos os corpos precisam, os corpos adolescentes precisam de um tempo importante de sono, de descanso. Então, descansar é importante para quem está cansado. E para isso é importante, primeira dica, Gemília, ter rotina. É importante vocês terem rotina. O que é rotina? Rotina é horário, sabe? Rotina é ter horário. Que não é mais o pai e a mãe que te manda dormir, que te manda acordar, mas você ter o seu horário. O horário de estudo, o horário de fazer festa, o horário de maratonar, o horário de estudar. É importante ter horários. Isso é importante para quem está cansado, ok? Mas, professor, quem está exausto? Gente, quem está exausto não estuda. Quem está exausto precisa cuidar disso. É aquela hora que a gente precisa dar um respiro e priorizar a nossa existência. Se eu estou exausto demais, se tem questões pessoais tão fortes que está me deixando esgotado, em exaustão, olha essa palavra, esgotado acabou, esgotado, situações de esgotamento, essa é a hora de procurar ajuda. Né? Vocês têm o Cuidar Kodai no Kodai, vocês têm que procurar os espaços, no Kodai vocês têm ajuda, graças a Deus vocês têm, para que às vezes a gente precisa ir fora do Kodai, terapia, amigos, enfim, você precisa procurar isso e tentar resolver suas questões. Suas questões pessoais, às vezes a gente passa por dramas amorosos, nós passamos por dramas sentimentais, são dramas familiares, tudo isso é importante. Nessa hora do esgotamento, a gente precisa cuidar da gente para depois retomar. Então, a gente precisa saber, às vezes, dar esse tempo. Por quê? Porque não adianta eu esgotado, eu não vou conseguir estudar. Então, o que eu preciso estudar? Se eu estou cansado, descansa e estuda. Se você está esgotado, não estuda. Trabalha com isso. E quando você está mais ou menos fortinho de novo, você volta a estudar. Porque não tem como a gente, num grau de esgotamento, estudar. E isso não é feio. Entende o que eu estou querendo dizer, pessoal? Isso não é feio. Por quê? Porque todos nós temos limites. Então, tem horas que eu só estou cansado.
eu vou cá entre nós, assim, tem hora que vocês podem estar cansados da mãe de vocês, cansado do pai de vocês. A gente cansa das relações, às vezes. Então é importante a gente tentar resolver isso. Primeiro, às vezes, é descansando, né? Mas depois é poder ver esses espaços. E aí tem algumas coisas que eu queria convidar vocês. Aí eu já sou alguns convites que eu queria já fazer para vocês, sabe? Porque eu já vou dando convite. Eu vou passar aqui para vocês. Eu vou passar aqui para vocês. Tem uma coisa legal, sabe, Marta? Tem quem quiser, tá? Tem poucas vagas ainda. Mas existe um curso, sabe? Não sei como chama, é curso de construção de projetos de vida, só com jovens, tá? De uma ONG lá de São Paulo, que é patrocinada por uma indústria multinacional bem interessante, e são direcionados a jovens estudantes de nível médio, de instituições públicas, vocês são o caso. Tem poucas vagas onde você pode fazer esse curso, onde você pode ajudar a construir o seu projeto de vida. Eu vou botar depois o link, tem algumas vagas ainda, se alguém estiver interessado e quiser fazer, são com jovens de todo o Brasil, acho que vale super a pena. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Ainda respondendo a Gemile. É importante, Gemile, você se fortalecer, cada um de nós nos fortalecermos como pessoa. E aí vem a rotina. Veja, como é que eu evito estar esgotado? Com rotina, e eu sabendo me cuidar. Me cuidar fisicamente, boa alimentação, prática de atividade física, mas também mentalmente, sabe? É meditação, é amizade. Não sei se vocês têm a fé de vocês. Quer dizer, é importante vocês terem espaços onde você fica com a cabeça boa. Boas amizades, quer dizer, lugares onde a gente se sente bem. A gente precisa se fortalecer para poder enfrentar as inevitáveis tristezas da vida. Ok? A Marcela, talvez, diga aí. Desculpa. Não, fica. Fala, Marta, fala. Não, é assim, é para a gente lembrar que não é à toa que existe dia e noite, né? Antes de acender a luz, é importante a gente ir para um lugar que a gente possa olhar para o céu, né? Para lembrar, é noite, é hora de descansar. Em algumas profissões, claro que as pessoas trabalham à noite. Mas não é à toa que existe dia e noite, não é à toa que existem estações diferentes do ano. Não é à toa que a vida funciona por ciclos, né? Eu não nasci e já saí correndo. Eu primeiro precisei fazer muitas coisas até conseguir correr. E nesse correr a gente cai bastante, né? Então, de repente, essa pergunta da Gemile me fez pensar nisso, assim, no momento em que o corpo avisa que há cansaço, que há desconforto, que há tristeza, ele avisa alguma parte do seu corpo, né? Existe uma prática que é um nome feio e grande em inglês, que é mindfulness, mas em português você busca como atenção plena, que dá para você parar, e por favor façam isso, ao longo do seu dia, entre uma atividade e outra, para por um minuto, não precisa ficar 20 minutos meditando, né? Em um minuto você consegue respirar conscientemente e você vai ver que seu corpo está avisando alguma coisa. Quando a máquina para, ela não avisa não, ela simplesmente para, né? Mas a tecnologia do ser humano avisa com uma dor na cabeça, uma dor atrás dos olhos, uma dor aqui no ombro. E ela comunica necessidades, né, que não estão sendo atendidas. Então, assim, o convite que eu queria fazer para vocês é lembrar que existe dia e noite. Lembrar que existe dormir e acordar, né? Porque a máquina é uma coisa, e o ser humano é outra coisa. Então, quando a gente se sente cansado, é hora de pedir ajuda. E para a gente não confundir força com poder, né? Porque a gente acha que toda hora tem que ser forte, tem que estar à frente, tem que estar defendendo, tem que estar ou atacando. E às vezes pedir ajuda é um exercício de poder e de força. Né? A gente pede ajuda, e eu sou humano, e eu como professor, eu estou precisando de ajuda. Às vezes eu peço ajuda ao estudante, às vezes é outro colega, mas vocês como estudantes contem com a gente. E aí, professora Ana Paula colocou aí no chat a importância do núcleo de apoio ao estudante, que é o núcleo que cuida dessas necessidades dos estudantes e orienta. Então, é importante que a gente lembre disso. Existe dia, existe noite. E existe o NAI também no CODAI para cuidar um pouquinho dessas questões. Professor Alex, eu ia partir para outra pergunta. A Marcela disse aqui que sinais podemos perceber dos estudantes que estão... Eu achei chique demais, tá aqui. Que estão nesse nível de esgotamento. Em que estratégia nós, enquanto docentes, instituição, podemos utilizar para contribuir com essas pausas? Isso é muito importante, sabe, Marcelo? Porque, assim, veja, nós que somos professores, perceber esses sinais são fundamentais, né? Então, o que às vezes a gente tem a questão do sinal? Assim, às vezes a gente tem um sinal de agressividade, né? Então, a gente tem aqueles alunos que... É interessante, assim, os adolescentes, sabe, quanto mais chatos são, mais sinal que eles estão precisando ser amados, sabe?
Então, às vezes, o estudante ele não consegue, por mais que ele já é muito sabido, ele não é mais criança, muitas vezes lhe falta a capacidade de conseguir colocar em palavras o que está sentindo. É interessante, por exemplo, as crianças, um sintoma de depressão nas crianças é a agitação. É interessante isso, né? Por quê? Porque a criança não consegue colocar em palavras o que ela está sentindo. Né? Por exemplo, uma criança, ela chora para tudo, um bebezinho, porque ele não consegue colocar em palavras ainda dor de que ele está tendo. Né? Então, a gente vai melhorando, mas dores emocionais, e nós temos uma carência muito... Agora nós estamos trabalhando com educação socioemocional, mas nós estamos engatinhando nisso. O que parece bobagem, mas a gente precisa aprender a dizer o que a gente sente. Então, a escola não se preocupou durante muitos anos com isso. Hoje em dia estamos melhorando um pouquinho. Então, muitos adolescentes não foram educados para dizer o que sentem, nem em casa foi aprendido a dizer, eu não estou gostando disso sem gritar, né? Quer dizer, muitas vezes o adolescente, então, ele se torna agressivo, violento, e muitas vezes é porque ele está carente, muitas vezes é porque ele precisa de atenção, ou porque ele está depressivo, ou porque ele não sabe o que fazer com isso, né? Outra coisa, a gente tem percebido, veja, pessoal, tem um canal, eu vou também botar para vocês aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, existe um canal hoje que chama Pode Falar, tá? Você pode procurar na internet, esse canal Pode Falar é um canal da Unicef, feito para adolescentes, tá? E nós aqui do Núcleo do Cuidado Humano, a gente está ajudando, que é um canal onde adolescentes do Brasil todo podem entrar para falar, para botar para fora o que estão sentindo. Vocês têm o NAI, que bote, vocês têm, olha, já estou falando do NAI, vocês têm esse Pode Falar, tem espaços onde você pode tentar buscar ajuda para, às vezes, entender o que está acontecendo contigo, né? Claro que terapia sempre é bom, mindfulness é bom, esporte é um troço muito bom, sabe? Artes marciais é um troço muito bom, jogar qualquer coisa é uma coisa muito bom, a arte é maravilhosa, quer dizer, jogar a arte de poder pintar, de poder tocar, de poder cantar, de poder dançar, tudo isso são formas de expressão. Então, porque a gente aprende a se expressar pela arte, a gente aprende a se expressar pelo esporte, a gente aprende a se expressar pela terapia, então a gente precisa aprender a se expressar. Obrigado. Tá aí o canal do Pode Falar. Então, o que significa isso? Então, voltando, Marcela, muitas vezes o sinal pode ser também de isolamento. No Pode Falar, eu atendo no Pode, eu sou voluntário do Pode Falar, sabe? Então, às quintas de manhã eu atendo no Pode Falar. A maioria dos estudantes que entram em contato comigo no Pode Falar são estudantes que se queixam por não ter amigos e por estar completamente isolados no quarto. O professor Hugo Monteiro, que é outro colega nosso espetacular aqui da Rural, o professor Hugo, ele tem uma obra chamada A Geração do Quarto. Por quê? Porque a gente tem estudantes que estão completamente isolados no mundo paralelo lá no quarto deles, né? Então, a gente também tem jovens que estão completamente isolados. Na pandemia, os isolou ainda mais, né? Hoje em dia, tem apenas os seus web amigos, né? Não tem amigos esses que você convive. Então, a gente tem, assim, por exemplo, isolamento, a gente tem agressividade. Agora, o esgotamento tá muito, na adolescência está muito relacionado ao isolamento, aos sinais, assim, né? O que a gente tem, isolamento, agressividade. Para nós que somos professores, a gente percebe aquele estudante que some, né? Aquele estudante que de repente some, né? Então, o que aconteceu com o estudante que sumiu, né? Não participou, não está ali. Então, é um desafio para nós professores, mas é uma dimensão muito importante lidar com esses sinais. E aí, vocês têm o NAI, e é fundamental a gente buscar esses estudantes, e vocês que estão escutando aqui, pessoal que estão entrando, percebam que há um conjunto de professores de vocês preocupados com isso, com vocês. Todo mundo quer aqui que você tire boas notas, todo mundo quer aqui que vocês tenham sucesso profissional, todo mundo quer essas coisas de vocês. Mas a gente sabe que nas nossas humanidades, muitas vezes vamos nos sentir esgotados, vamos nos sentir tristes, e nessa hora é importante saber pedir ajuda, ok? Há o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, que é outro canal que a gente pode ligar para conversar, quer dizer, existem várias alternativas, telefone, pela internet, para que a gente possa fazer isso. Eu sempre indico, pessoal, uma coisa importante que é a arte, sabe? Todos esses canais são importantes, mas pintar é importante, desenhar é importante, escrever música é importante, fazer rap é legal, fazer, sabe, arte, porque a gente vai aprendendo a se expressar. E expressar o que a gente sente, tanto com o que dói quanto o que a gente ama, não é tão simples. Não é tão simples.
Não é tão simples a gente aceitar que é humano, né, professor? Que coisa incrível isso. Porque tudo isso que o senhor falou é para indicar, ó, um ser humano aqui sentindo alguma coisa. Ó, um ser humano sentindo medo, tristeza, alegria. Às vezes a gente até contém alegria, né? Ainda tem aquele ditado, não ri não, viu? Não ri muito não, porque senão amanhã você vai chorar. E aí, com isso tudo, a gente pode se alfabetizar emocionalmente, às vezes, né, para poder se alfabetizar em termos de conteúdos da escola também, né? Interessante. E a professora Virgínia Siqueira fez um comentário muito interessante que eu queria destacar. Ela fala que o modelo de ensino tradicional, engessado e dogmático, tem como consequência esse sentimento de perder tempo, né? Afinal de contas, a educação tem que fazer sentido para o aluno e professor. Eu estava terminando de ler agora o Krenak, ele fala sobre a vida não é útil, né? A vida não deve ter missões de utilidade, né? Perder tempo seria deixar de cumprir uma missão, e essa missão é importante porque eu sou fazedor de coisas. E fazer coisas é importante quando outras coisas podem acontecer, como sentir, né? E parar, respirar. Virginia fala isso, e a gente agradece aqui, Virginia, pelo seu comentário. O professor Alex queria falar algo sobre isso? Muito, assim, Virginia. Isso é muito importante porque, pessoal, é interessante a gente perceber que nós, a escola e nós, aqui nós estamos num modelo, né? Temos evoluído tudo, mas é um modelo que ainda está muito preso no que a professora trouxe aqui, numa perspectiva dogmática. E aí vem uma coisa importante, pessoal. O que é, veja, o que é o ensino técnico? Isso é importante a gente perceber, sabe? De novo, professor Alex, suas palavrinhas gregas, tá? Vocês me desculpem. Mas, enfim, os gregos lá também, lá antigamente, vê, isso aí faz tempo, viu? Bota aí uns 3.000 anos atrás, quando eles vão falar da paideia grega, isso é muito bonito essa imagem, tá? Para mim. O que é a paideia grega? É essa formação do cidadão grego, é a educação. E os gregos, eles vão dizer que tem é lindo isso, assim, que tem duas dimensões na educação, basicamente. Uma é a tecne e a outra é a arete. O que é a tecne? Técnica. O ensino técnico é aprender a fazer coisas. Então, na educação, a gente ensina a fazer coisas. A gente ensina engenhocas, a gente ensina técnicas. Como fazer, quer dizer, como que a gente usa aquilo que é na área, você vai falar, a mundaneidade. Como é a nossa intervenção no mundo? É a ciência, são as técnicas. Como é que a gente faz para o aprimoramento das técnicas? É a química, é a física, é a biologia, tudo isso são técnicas. E esses ensinos, esse ensino técnico, a técnica agropecuária, isso é fundamental. Isso é fundamental para a vida humana, é fundamental para a sobrevivência humana na Terra. Então, essas técnicas são uma dimensão lindíssima da educação, né? Esse aprimoramento técnico da educação. E existe uma outra dimensão, tão importante quanto essa, que é a arete. Arete significa honra, significa ética, significa... sim, claro, a palavra aristocracia vem de arete também, tem a ver com a ideia do homem bom e honrado, aquele que gosta das coisas boas e belas e honradas. Como é que a gente entende o que é arete? Talvez vocês aqui já foram para um rio, vocês já viram as pedrinhas de rio? Alguém já jogou pedrinha no rio? Você vê que as pedras no rio, elas são redondinhas, vocês já viram isso? Quando você vai na beira do rio, você vai ver as pedras do rio, as pedras elas são redondinhas, elas têm esse formato, elas são polidas, as pedras têm polidez. O que é essa polidez? Como é que uma pedra do rio ela fica assim redondinha? Pelo atrito. As pedras pela rolagem, essa coisa da rolagem do rio, quer dizer, a água vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, e pelo atrito, mas não é qualquer atrito. Um atrito sem fluidez, tu pega duas pedras e bate assim, elas vai quebrar e vai ficar bicuda, né? Agora, um atrito fluido, ele faz com que a gente se torne polido, fica bonitinho, fica redondinho. Então, o que significa isso? A educação, ela exige que a gente entre em atrito. Nós, entre os seres humanos, a gente precisa se relacionar. E esse atrito, ele faz com que eu vou me polindo. É no atrito com outros seres humanos, é em contato com outros seres humanos que eu vou fazendo. Só que isso feito de forma fluida. Ou seja, se eu faço isso agressivamente, violentamente, acontece que eu fico bicudo. Agora, a polidez, essa honra, essa ética, ela exige uma forma de atrito. E essa polidez faz com que a gente tenha essa outra dimensão que os gregos falavam, que é a arete, essa outra dimensão tão importante quanto a tecne. Então, o que significa isso?
Nós, na escola, nós, da educação, hoje em dia, a gente tem um ensino muito tecnicista, ou seja, um formato que está centrado na técnica. Quais são as disciplinas mais importantes? Quais são as aulas mais importantes? Para que serve o Kodai? Ah, para formar técnicos. Tá. Mas tão importante quanto formar técnicos, são técnicos que são cidadãos, técnicos que são sensíveis, técnicos que são seres humanos, que são éticos, que gostam das coisas boas e belas, que gostam de viver bem, que gostam e sabem que viver bem pressupõe que o outro viva bem com ele. Então, essa perspectiva de viver bem, do bem viver, de saber que não adianta só eu ser um grande técnico da minha área, mas que eu saiba conviver com o outro, que eu saiba conviver comigo, e isso faça com que eu tenha a honra, ética, seja sensível e goste das coisas boas e belas, e tenha a polidez na hora de entrar em atrito com as pessoas, os inevitáveis atritos, isso é uma outra dimensão fundamental. E para isso eu preciso quebrar um modelo de educação. Um modelo de educação que, pelo menos desde o advento da modernidade, desde a Revolução Industrial, está centrado dentro de uma perspectiva tecnicista, ainda mais dentro dos cursos técnicos. Portanto, essa é uma dimensão importante de vocês basilarem, de vocês equilibrarem no dia a dia, tanto de professores quanto de estudantes, quanto gestão, que é a ideia da gente conseguir trabalhar essas duas dimensões no Kodai. Só para não aqui não perder, sabe, Marta? Muito obrigado aqui. Eu não sei quem é que colocou, mas muito obrigado. Eu pedi para colocar aqui, vocês percebem aqui, ó, na descrição, no chat aqui do YouTube, tá? Tem um link chamado Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso. Olha que nome bonito. Ali tem um link, tá? Tá juntinho aqui, mas tem um link ali, assim. Você copia esse link, você vai entrar para uma página explicando esse curso, que é um curso de construção de projetos de vida, tá? Ainda tem poucas vagas, é um curso gratuito para jovens estudantes de escolas públicas do Brasil. Se você quiser, entra ali, te inscreve, você pode participar. Tem jovens de outros estados também que estão participando. Pronto, obrigado. Ali está o link. Tem poucas vagas ainda. É um convite para quem quiser continuar a desenvolver esses seus ateliês. A gente chama de ateliês biográficos, quer dizer, são espaços onde você trabalha com a sua vida, que é a nossa vida enquanto uma obra de arte em aberto. Você vai ali aprimorando a sua vida, se pensando, se projetando adiante. Fica um convite ali generoso, se alguém quiser continuar e aprofundar ainda mais, tem algumas vagas ainda para esse curso aí, ok? Uma coisa boa. Então, se liguem aí. Caso tenham dificuldade de clicar por algum motivo, depois você bota no Google esse textinho que foi mencionado aí, né? VIDHA, e esse link direciona vocês para o Simpla, né? Que deve ser onde vocês vão fazer a inscrição, né? Obrigada por compartilhar isso com a gente, viu? De verdade. Acho que muitos estudantes vão se interessar. Quem quiser escrever no chat, quem tem interesse pelo tema, seria legal para a gente ter um feedback, hein? Temos mais uma pergunta, nosso tempo está acabando, temos 7 minutos, professor. E aí eu queria colocar uma pergunta, isso, obrigada. Ela fala que a Lui, ela tem muito problema para se concentrar nas atividades por conta da ansiedade. O que posso fazer? Eu queria enganchar com outra pergunta, vamos aproveitar a pergunta da Lui. Eu escuto muito, eu tenho ansiedade. E aí eu tenho ansiedade e eu comecei a pensar que eu acho que até o Papa tem ansiedade também, né? A gente vai encontrar um amigo querido e a gente vai ficar ansioso porque a gente vai encontrar um amigo querido. É meu aniversário e eu vou ficar ansiosa. Eu queria aproveitar a pergunta da Lui para lhe perguntar em que momento eu consigo entender que isso que eu sinto é uma ansiedade que me prejudica ou é uma ansiedade que não me prejudica? Porque no caso que ela está sentindo aqui, pelo que eu entendo, prejudica, né? Mas toda vez que eu falo ansiedade, é sempre algo prejudicial? Eu quero aproveitar a pergunta da Lui. Pronto. Eu até pedi aqui, porque eu estou com uma sobrinha, que eu pedi até para ela chamar uma filha, que eu tenho 4 filhos, sabe? Porque essa coisa da ansiedade, ela me perguntou isso ontem, aí eu já ia falar para vocês e para ela junto aqui, mas talvez eu vou ter que repetir para ela, porque ela não está aqui no momento. Mas veja, sabe, a pergunta é muito boa, e especialmente a tua também, Marta. Veja, qual é a diferença quando é que a ansiedade passa a ser prejudicial? Uma coisa é você ter expectativa.
né? Aquele friozinho na barriga. Eu vou encontrar, por exemplo, eu estou aí com um crush no, né, tal, e deu match, eu vou encontrar a pessoa. Pô, vai dar aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, e isso é maravilhoso, esse friozinho na barriga, do encontro, a preparação, isso não é prejudicial. Quando é que isso se torna complicado? O que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo. O que significa isso? Vou falar do ponto de vista. Ó, Mari, senta aqui porque eu vou explicar. Aqui, a Mariana chegou aqui, ó. Veja, a Mariana está aqui. A Mari. Pronto, porque a Mari estava perguntando esse dia sobre a ansiedade. Eu já tinha falado para ele, já falo para ti também. Bom, então, o que acontece? O que é a ansiedade do ponto de vista biológico? Isso é muito importante, tá, Mari? Porque o que acontece? Quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa, sabe, tenta imaginar uma situação, você se sente ameaçado, o nosso organismo todo entra num cliquezinho aqui no cérebro, que é o mecanismo de luta e fuga. O que é luta e fuga? Se chega um predador, se chega uma ameaça, o meu corpo inteiro ele está pronto para lutar ou correr, entende? Então, por exemplo, assim, a Mari sabe, eu morei na África e a coisa que eu mais tenho medo no universo é crocodilo. Então, todo mundo ri aqui de casa que eu tenho medo de crocodilo. Quer me assustar é botar um crocodilo na televisão. Eu não sou medroso, mas todo mundo sabe que eu tenho medo de crocodilo, né? Então, acontece. Se tem alguém, por exemplo, se alguém falou a palavra crocodilo, o meu organismo fica assim. O que acontece aqui? Se você tivesse nascido em Recife, seu medo era de tubarão. Tubarão, pronto, se eu morasse ali, pronto. O que acontece? O meu organismo inteiro, eu fico assim, ó, ligado, meu olho aumenta, quer dizer, meu campo de visão aumenta, o meu corpo fica tensionado para correr ou para lutar. Mesmo que seja lutar com crocodilo, eu vou correr. Mas, enfim, não lutar não vai dar muito certo. Mas o que acontece? Se for pequeno, talvez. Mas esse mecanismo de luta e fuga é uma coisa que nós, seres humanos, como todo ser vivo, tem, isso é show. Agora, ninguém aguenta ficar ligado no luta e fuga o tempo todo. Por quê? Porque há uma série de neurotransmissores que ficam ligados, o meu corpo tal, todo, eu vou entrar num grau de tensionamento, de que a gente vai chamar de uma espécie de febre. O que é uma ansiedade? É uma espécie de febre. Eu fico todo o tempo assim, e isso faz com que meu organismo fique assim, então eu não consigo. Vamos supor, eu vou tomar um cafezinho contigo, imagina alguém tomando café contigo assim, né? Eu vou estudar, então, as pessoas que estão sempre ligadas no mecanismo de luta e fuga, elas não conseguem aproveitar a vida, elas vão namorar, estão ligadas aqui, né? Elas vão fazer. Então, o que acabou acontecendo? A ansiedade, ela passa a ser doença, passa a ser patológica, como a gente chama, quando ela me desconecta do mundo da vida, porque eu estou sempre ligado a alguma coisa que vai correr, o medo que eu tenho. Associado a uma coisa muito importante. A luta e fuga, olha que tenta entrar na cabeça das pessoas, a luta e fuga acontece em uma pré-ocupação. Eu estou preparado para ser atacado. Entende? Vamos supor, um crocodilo veio. Não veio ainda o crocodilo, mas eu estou aqui preparado para ele. Nesse momento, eu estou vivendo uma expectativa com o futuro. Então, eu paro de viver o presente. O que é o... Tenta imaginar como é que é um bichinho que vai ser atacado. Ele para assim, ó. Ele para. Então, nesse momento, ele para de viver o presente porque ele está esperando a reação do que vem, e o que vem no futuro. Certo? Então, o que é a ansiedade? Por exemplo, alguém que está achando que vai se mudar, como é o caso da Mariana. Entendeu? Nós vamos... O que acontece? Você está tão ansiosa com aquilo que vai acontecer que você pode viver o presente só na expectativa do que vai acontecer no futuro. Só que esse futuro não chega agora. Então, o que acaba acontecendo? E você se frustra. Aí você fica numa ansiedade maior ainda, porque nem você aproveita o presente, as pessoas chegam para ti e te cobram. Tá, tu já fez a tua tarefa, hein? Tá, mas tu já fez a comida. Tá, mas tu tomou banho. E aí você se dá conta que você nem viveu o presente e nem está no futuro. Em outras palavras, você não está em lugar nenhum. Você está num hiato onde você não está nem vivendo o presente, porque está ansioso pelo futuro, e nem o futuro chegou ainda. E esse processo vai te retroalimentando e você vai ficando mais ansiosa, até que uma hora você vai ficar exausta. Por que é a exaustão? Você chega num lugar que você ficou tão cansado que fica em luta e fuga. Fica horas e horas, porque você não dorme direito, você não come direito, porque o crocodilo pode te atacar, porque alguma coisa pode acontecer. Então, o que significa isso? Qual é o caminho disso? É você tentar desligar esse luta e fuga. É tentar você fazer certas ações onde você desliga. Tipo assim, o futuro vai chegar, mas ele não chegou ainda. Então, eu preciso me preparar. Então, qual é a melhor forma de me preparar para o futuro? Vivendo o tempo presente. Estando aqui. Então, o que é o mindfulness, né? A atenção plena, como disse a Marta? É buscar estar aqui. Olha que coisa maluca.
Então, vamos supor, eu vou agora jantar com o meu namorado. Eu vou jantar com o meu namorado. Eu vou estar ali. Eu não vou jantar com ele no celular porque eu tenho que fazer uma atividade, porque eu tenho que pagar uma conta, porque eu tenho que correr para lá, porque amanhã não tem que estar bom. Se você está tudo lá, e a ansiedade vicia. Porque esse sentimento assim, ó, também é gostosinho. Então, o que acontece? Só que daí as pessoas vivem ansiedade, não namoram direito, não cuidam dos seus filhos direito, e nunca estão onde deviam estar. Então, você não fica no futuro, não fica no presente. Esse exercício de desligar a luta e fuga, porque nesse momento eu não tenho crocodilo me atacando, é dizer, nesse momento eu preciso de uma pausa e eu posso estar aqui e estudar, eu posso escutar o que o Alex e a Marta estão falando, eu posso brincar com meu filho, acabou esse tempo, eu vou para um outro tempo, porque nem sempre eu vou estar lutando com crocodilos. Então, é importante eu saber desligar o luta e fuga, e eu consigo desligar. Ah, Alex, mas eu não sei como fazer. Você pode aprender isso. Respirando, olha, não precisa nem pagar. Sabe, se você reaprender a respirar profundamente, soltar profundamente, você vai respirar, nos lembra que a gente está vivo. É engraçado, respirar profundamente já é um exercício de você desligar isso, e você lembra que você está aqui. A Mariana está aqui. Não sei se a Mariana entendeu. Entendeu, Mariana? Mais ou menos. É, Mari. A Mari está muito né? ansiosa. Mas é isso, né, Mari? É só a gente respirar. Tem um lugarzinho aqui, Mari, que eu costumo dizer que é o sinal de pausa, sabe? Aquele sinal de pausa do celular. Que no meu celular, inclusive, fica aqui, ó, o sinal de pausa. Então, eu coloco aqui, ó, aqui é meu sinal de pausa. Então, é hora de ver meu organismo fluir através da respiração. Aí eu encho o peito. A professora Reginete gosta de lembrar. A gente sente o perfume da flor e sopra a velinha. E daqui a pouco, eita, eu tô aqui. O amanhã ainda não chegou. O ontem já foi. A gente só tem o presente. Com os 2 pés no chão, a gente lembra com mais facilidade, né? Você tá aqui, Mari? Agora com a gente? Sim. Que bom. Vocês que estão aqui também. E a gente comenta aí no chat se estão aqui. Eu acho que uma boa solução é essa, né, professor? É sentir o presente através dos pés. Obrigada, Mari, pela sua participação. Mari, obrigado pela participação, viu, filho? Muito obrigada, que bom. A gente fica só triste porque o tempo, né, professor, que o senhor falou também, o tempo dedicado a estarmos aqui unidos no YouTube, esse tempo está se esgotando, o que não significa que a gente não está mais junto, né? A gente pode permanecer junto ao longo da vida, né? Da humanidade. A gente vai continuar compartilhando essa coisa linda que chama humanidade, experiências humanas. O aprendizado está aqui para isso, né? Professor, algo mais para nos falar? Só para fechar, pessoal. Olha, veja, uma vez eu li que nós, professores, às vezes esquecemos que jovens são seres humanos, e que a gente foi jovem também, e tratam jovens como se fossem cheque predatado de vida. Vocês são pessoas jovens, não lembro muito, mas nós usávamos muito cheque predatado. Cheque predatado é tipo aquele boleto que vai vencer no próximo ano. Então, o que é um cheque predatado? A gente, assim, esse jovem é quase como se vocês não valessem muita coisa agora, mas vocês vão valer quando vocês forem alguém futuro. Então, às vezes, a gente joga para o futuro. Olha, estuda direito, viu? Porque senão tu não vai ser ninguém na vida, né? Então, a gente joga muito com o futuro. E é interessante, sabe, pessoal? Veja que bacana que o Kodai está fazendo com vocês nessa semana e hoje também. Ele acolher vocês dizendo, vivam hoje. Claro que nós vamos ajudar vocês a serem pessoas melhores, mais felizes, mais sabidas, mais bem-sucedidas no futuro. Mas vamos viver hoje? Vamos começar por um dia de cada vez? Vamos fazer, já que nós estamos juntos, vamos fazer isso ser bom, bonito, belo, gostoso, generoso, né, altruísta, bonito. Né? Então, eu queria dizer, assim, para vocês do Kodai, sabe, Marta, tem a Marta, Ana Paula, a Carla, a professora Marcela, que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, e parabenizar o Kodai, que olha que maneira bonita de receber seus estudantes, né? Eles não valem só pelos que eles vão ser, eles já valem pelo que eles são hoje, e pelo convite que vocês fazem a eles hoje. Então, parabéns a todos vocês. Sou professor da Rural, somos colegas, e então, assim, sempre que vocês quiserem, puderem, a gente está juntos para poder inventar histórias boas conjuntamente. E desejo a vocês, especialmente vocês estudantes, uma linda jornada desse tempo de Kodai.
desse tempo que vocês inauguram e que seja um tempo bonito e bom na vida de cada uma, de cada um de vocês. Bem? Eita, que bom. Então, muito obrigada, professor Alex. A gente que pratica comunicação não violenta geralmente costuma comunicar quais são as necessidades atendidas. E com as suas palavras eu sinto que a minha necessidade de orientação, de adaptação, a minha necessidade de ser orientada no sentido da vida foi contemplada. Vocês, por favor, podem escrever no chat como se sentem nesse momento de encerramento. A gente agradece profundamente ao professor Alex por estar aqui com a gente. Agradeço especialmente a professora Carla Caroline, que é responsável pelo NAI, e que cuidou de todo esse evento, que durou 2 dias. Também a professora Gerlane, que cuidou do momento de ambientação, dia 14, 15, 16. Professora Ana Paula, todas as pessoas que fazem parte dessa rede, dessa comunidade, como o senhor nos explicou recentemente, nós somos uma comunidade, e somos uma comunidade de seres humanos, que estão praticando uma ação extremamente humana, que é aprender juntos, né? Então, que a gente siga de mãos dadas com a nossa humanidade, que a gente saiba respeitar a nossa humanidade e de outras pessoas também, com dignidade e integridade. E semana que vem começam as aulas. Nos vemos nas aulas, veremos o professor Alex em outros momentos, eu espero. Cuidem-se, hidratem-se, respirem e muito obrigada por tudo. Tenham todas e todos um bom descanso, um bom final de semana e um bom início de aulas. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao CODAI. Estamos com muita alegria em receber vocês. Muito obrigada. Professor Alex, muito obrigada também. Nos vemos por aí, nos corredores virtuais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.